Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Em todo momento, transforma essa igreja, Senhor. Transforma cada um de nós nesse lugar, Senhor. Vem, Santo Espírito. Queremos que o nosso amor, Senhor, suba como um cheiro suave, Senhor, no teu trono. Por isso, toca-nos nessa manhã com a verdade do teu Espírito. Oh, cada canto dessa igreja, cada um que aqui está, Senhor, cada um que aqui está, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Mais, Senhor. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por nós. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Sim, Senhor. Eu vou descer Mais de ti, a casa menos de mim. do Mais de ti, menos de nós, Senhor. e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória. Levante suas vozes. Ainda. Eu te dou glória. Glória a ti, Jesus. Eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Comece a dar glória. Eu te dou glória. Os anjos do Senhor estão aqui para testificar a sua adoração ao Rei, ao único que há de vir. E Ele quer ouvir a verdade do mais profundo do seu coração a Ele. Ele está recebendo nesta manhã. Todos sempre. Amém. Vamos, igreja. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória pra todos sempre. Eu te dou glória.
vou descer a casa do oleiro. Nós vamos. Eu vou descer. Oh, como vale a pena. Irá me refazer. Eu era alguém que tinha medo da casa do oleiro. Mas eu era uma recém-convertida, eu tinha 1 ano de conversão, fazendo seminário teológico. Mas eu tinha uma visão de um Deus tão duro. E eu fui entendendo que a casa de oleiro me leva a ser melhor. Para ser melhor para mim, para a minha família e para o próximo. Isso é a casa do oleiro. É tão bom ir à casa do oleiro. Aleluia. Eu vou descer Só capela. a casa do oleiro. E o meu Senhor, Ele vai colocar tudo no lugar. irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia. 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 Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Deus seja engrandecido. Amém? Você vai deixar a palavra de Deus aberta em Gálatas 5, versículo 22 ao 23, mas antes nós vamos colher os dízimos e as ofertas. Amém? Porque que acontece? A gente se concentra tanto aqui na palavra que a gente até esquece no final da palavra de colher dízimo. Porque o nosso foco não está no dízimo, porém nós precisamos do dízimo e da oferta, da sua fidelidade. Você precisa ser fiel para você ser bem-aventurado, para que você receba das bênçãos de Deus sem medidas na sua vida, para que o devorador, o migrador, não tome as suas finanças, não corroa os bens que você tem, para que a sua saúde não seja tocada, ao ponto que você precise gastar com remédios, com medicamentos. Tudo isso faz parte de uma fidelidade, mas se você não exercer a fidelidade, primeiro em amor, eu amo ser fiel porque eu amo abençoar a casa de Deus, né? Você precisa exercer isso, e você também não adianta ser fiel se você não crer, né? Não adianta, você sempre vai entrar com um questionamento, um embate com Deus, pela falta da fidelidade, ou por você ser fiel e as coisas não acontecerem. Então, o melhor remédio, o que eu quero dar, o melhor bom conselho que eu posso dar, toda vez que pintar uma dúvida no seu coração da fidelidade, você vai pedir para o Espírito Santo te ajudar com a verdade da palavra dele. Amém? E a verdade da palavra dele vai te conduzir você a viver corretamente, em exercendo em amor e por fé. Amém? Porque o dízimo não é quando eu pago as contas e aí eu dizimo. Não, eu primeiro separo para depois ser fiel, para depois pagar as contas. Então, primeiro eu sou fiel, e aí há uma multiplicação de todo o recurso nas suas mãos. Você vai ver que você não vai se adoecer, você vai ver que não vai ter gastos com remédio, você vai ver que o seu emocional vai estar fortalecido. Há uma bênção. Por quê? Porque você é fiel na casa do Pai. Amém? E eu quero agradecer. Então, nós vamos orar. E eu quero agradecer hoje pela vida de cada um que é fiel nessa casa, que traz as suas ofertas, que a oferta é sem limite, não importa quanto você dê de oferta, Deus ele recebe, mas o dízimo é 10%, amém? 10% de todo o seu ganho, ok? Lá está a maquininha para você passar débito, o que você sentir aí no coração. Temos o Pix, o QR Code aí nas colunas da lateral. Ali está o envelope de dízimo. Quando você dizimar, você vem aqui,
e recebe a unção, transferência também, conforme o que o Espírito Santo tocar o seu coração. Você nunca vai ver esse ministério dizer para você dê tanto. Você nunca vai ouvir desse ministério campanha de tanto. Você nunca vai ouvir isso dentro desse ministério. Porque nós caminhamos conforme a palavra. E a palavra fala, seja fiel. No pouco e no muito te colocarei. Amém? Senhor, eu quero te agradecer. O Senhor sabe a imensa gratidão que está em meu coração, no coração do nosso pastor, pastor Luiz, e de cada pastor desta igreja, por ver a fidelidade, Senhor, do teu povo. Porque temos crescido, temos investido no teu reino, queremos expandir, Senhor. E esta igreja, Pai, ainda há muito a ser feito, mas eu te louvo porque o Senhor tem nos honrado, que temos conseguido cumprir com cada responsabilidade. Senhor, abençoa teus filhos, Pai. Abençoa cada família, cada oferta, cada dízimo, Pai. Venha abençoá-los tremendamente, ó Pai, pela confiança. Primeiramente, ó Pai, por exercerem a Tua palavra. E segundo, por confiar nesta casa, Pai. Por isso, Senhor, honre cada um. E eu continuo profetizando. Enche os celeiros de cada casa. Enche os celeiros de bênção, de provisão de cada casa. Não permite que falta. Enche os celeiros, Senhor. Eles possam ver e enxergar o que é esse celeiro. E possam compreender por meio do Teu Espírito, por meio de Ti, Espírito Santo, o que é um celeiro cheio. E que esse celeiro, a cada mês, Senhor, a cada ano, se multiplique, Senhor. Se multiplique. Isso tem sido os 3 anos nessa igreja, Pai. Encher os celeiros, multiplicar, Senhor, e agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Amém? Podeis ofertar, dizime, está aqui do lado, coloque sua oferta, seu dízimo aqui na salva, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, ontem nós tivemos um seminário, quem esteve aqui no seminário, levanta a mão. Aê, turma linda, muitos virão aqui no culto à noite. Eu quero agradecer aí a Ju, a Maria, são presbíteras, levanta aí Ju, Maria, são presbíteras da nossa amada igreja, que ali a Maria está aqui, ó. Eu vi a Maria por aqui. Tá lá atrás. Por esse trabalho tão lindo, Deus usou tremendamente a vida delas. Eu quero agradecer essa equipe que trabalhou com elas, uma equipe maravilhosa, e todos que estiveram aqui fazendo parte desse evento para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui com a cantina nova, né? A cantina nova aqui, as meninas aqui, uma bênção, Paloma, hashtag aí Paloma, Márcia, Adriane e Carlinha, com tanto carinho trabalharam afinco com a cantina. Eu quero agradecer a cada mulher que doou algo para que a cantina pudesse receber voluntariamente, né? Doaram, e que Deus venha prosperar a vida de vocês, para que arrecadássemos para pagar tudo que está sendo investido na cantina. Eu quero agradecer cada um de vocês que tem comprado, né, que a gente dispara no grupo, e o grupo de mulheres vai bombando, a mulherada comprando, só para abençoar a casa do Senhor. E eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês que fazem com tanto amor. Que Deus abençoe todos vocês, que é como fala o nosso pastor, na unidade dos irmãos se revela o poder de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, coloque-se em pé rapidinho. Eu quero chamar aqui nosso querido, essa aqui é mais baixa, nosso querido pastor, auxiliar aqui da nossa igreja, pastor Osvaldo. Nós somos agraciados nessa igreja, temos pastores auxiliares que têm trazido grande alegria, grande fruto nesta casa. Amém? E não posso deixar de falar do meu amado pastor, que é o pastor Luiz, né? Meu esposo, que eu amo tanto. Amém? Que prega hoje à noite às 18 horas. Glória a Deus. Em Gálatas 5, versículo 22 ao 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor,
Eu declaro o poder de Jesus Cristo tomando cada coração agora, submetendo todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, ao único que nós adoramos, ao único que nós glorificamos, ao único que nós servimos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós vemos aqui que, olhando para todo um contexto da palavra, nós estamos iniciando um projeto do fruto do Espírito. E encerrando esse projeto do fruto do Espírito, nós vamos fazer um culto da presença do poder do Espírito Santo tomando esse lugar. E onde nós vamos nos unir com pastores, presbíteros, para esse grande mover aqui na nossa igreja, para a glória dele. Mas quando nós falamos aqui do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele nos leva a observar 4 coisas importantes. Dessas 4 coisas eu quero mencionar 2, onde ele fala de um crescimento progressivo. Em Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Ou seja, plantar a semente, quando nós vamos plantando a semente do fruto do Espírito Santo, essa semente vai brotando, vai saindo os ramos, a folhagem, formando raízes e gerando crescimento. Então, é como nós vamos vivendo exatamente a palavra de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais, até ser claro, vai se tornando crescente, você vai vivendo o poder do Espírito Santo de forma crescente. E a outra é, não se pode evitar, não tem como você não evitar, é um resultado obrigatório da habitação do Espírito Santo. Por isso eu tenho que me render, eu tenho que me submeter. É diferente de me submeter a um homem. Submeter a um homem é ser capacho. Deu para entender? É ser mordomo. É caminhar como um servo, como um empregado. Submeter a Deus é receber todo o conhecimento, toda a revelação da verdade dele em nós, para que possamos habitar nesta terra, né, pastor? Para poder viver conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. E você vai entender que a sua maneira de se comunicar com as pessoas, a sua maneira de se ver, a sua maneira de você crescer em Deus, de você se amar, se tornará maravilhosa. Você não vai se mutilar, você não vai se matar, você não vai fazer nada que se corrompa, você não vai fazer nada que te denigra, porque você vai crescer nele. Então, não tem como, você precisa se submeter, você precisa permitir que a palavra te influencie e que o poder do Espírito Santo influencie a sua vida. Amém? Por isso, a palavra de Deus, ela fala que nós somos salvos pela fé, e não pelos frutos, é pela fé que você é salvo. Mas você não é salvo por uma fé infrutífera, mas por uma fé frutífera, onde fala em Lucas 8,17, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Não estamos falando de uma semente fictícia, e sim de uma semente perfeita. E essa semente perfeita, põe na sua cabeça, já está em você. Ela só precisa crescer. Amém? Durante esses dias, nós estivemos falando do amor, que é uma das características, 9 características do Espírito Santo, que o amor é Jesus. Nós falamos da alegria, que João 15 fala que a alegria de Jesus esteja em nós e a nossa alegria seja completa nele. Isso só vem por meio do seu Espírito. Nós falamos da paz, que é o antônimo da paz, é a guerra. A guerra é o antônimo de paz. Então, quando nós temos a paz, nós saímos de conflitos, de irritações, de brigas, e nós passamos a viver a paz que domina todas as dificuldades, que é controversa a guerra. Amém? Nós falamos da longanimidade, que é paciência. E o antônimo de paciência é ira, pavio curto.
nós falamos da benignidade, não conseguimos definir claramente, mas quando vemos um ato benigno, exemplo, quando eu vejo um ato benigno em alguém, eu não consigo ter clareza dele. Mas quando eu vejo um ato benigno, eu me surpreendo. E um exemplo desse ato benigno é quando nós olhamos para as pessoas e vemos pessoas preocupadas com a outra, em ajudá-las, sem nada em troca. Simplesmente quer ajudar, é um ato benigno. E nós identificamos essa característica quando vemos no próximo. Entendeu? E isso nos surpreende. E hoje, nós vamos falar da bondade, né? E eu estou chamando aqui nosso querido pastor aqui para falar. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Bondade para nós é o que Deus tem colocado para nós, é agir para o bem do outro. É se doar, praticar algo em bem do outro. Mesmo que isso implique em nós um conflito ou uma recusa de imediato. Mas o amor do Senhor em nós, como característica do fruto do Espírito, não nos permite a gente se irritar ou se contrapor, e sim de praticar essa bondade. E bondade é praticar. Não dá para você descrever, ela tem que ser notória. Você tem que praticar essa bondade para com seus irmãos, para com seus inimigos, para com aqueles que Deus colocar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E o contrário da bondade, né, a pastora falou das outras características, é a crueldade, é a grosseria, é uma rispidez ou agressividade. Olho por olho, dente por dente. Então a pessoa que não tem o fruto, ela age dessa maneira. E hoje em dia, isso é bem notório, né? Em qualquer situação, qualquer entrave que a pessoa tenha no trabalho, no trânsito ou qualquer área, já nota a ausência dessa característica ou dessa bondade na pessoa. Porque por muito pouco ela se irrita, parte para agressão, parte para outras coisas, e isso a gente acaba vendo no nosso dia a dia e, infelizmente, tem aumentado e não o contrário. Amém? Amém. Eu fico imaginando que o contrário de toda essa bondade tem uma característica terrível que é a vingança. Né? Você me pegou na entrada, eu te pego na saída. Né? E hoje é muito comum nos dias que nós estamos vivendo. Verdade. Não é verdade? Muito comum. Muitas vezes essa característica do fruto do Espírito são evidentes e aparece quando nós estamos em mais dificuldades. É no momento que você está talvez mais necessitando de ajuda de alguém ou de alguma situação, e aí é que você acaba evidenciando isso. Muitas vezes você está lá numa situação, vamos imaginar aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, com um problema com o carro ou com o seu transporte. Você está ali tentando lutar, precisando de ajuda de alguém, e aí o que mais acontece é alguém chegando em você e pedindo para você ajudar, para você praticar um ato de bondade, seja para empurrar o carro, seja para arrumar de alguma forma. Isso é comum, né? No momento que você mais precisa, que você mais necessita, é onde você vai praticar a bondade. É onde Deus te coloca para exercer isso e que a outra pessoa receba, porque é uma semeadura. Toda vez que eu pratico a bondade, eu também recebo essa bondade. Amém? É uma área, né? É interessante, pastor, você dando esse exemplo, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E no caminho nós estávamos vindo no carro, estava a Letícia, né, a amiguinha dela, Raíssa, e o pastor contando que quando ele estava na aeronáutica, toda vez que ele via alguém necessitado na rua, ele parava o carro para socorrer. Isso foi durante muitos anos, até após a aeronáutica, ele fazia isso. Alguém quebrava o carro, ele parava o carro e ia socorrer. Nós estávamos falando sobre isso. E eu que pegava no pé dele. Você para o carro, você quer socorrer todo mundo, pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu peço perdão a Deus, né? Porque, de uma certa forma, você vai removendo esse ato da vida da pessoa. E nós não podemos fazer, porque isso faz parte de uma influência do Espírito Santo. Né? Pode continuar fazendo isso novamente. Sempre que for possível, né? Possível. Sempre que for possível. Amém?
Amém? E realmente é assim que funciona. Eu sei porque eu já vivenciei isso algumas vezes, né? Então, dificuldades, vira e mexe, acontece, e nesse momento a gente acaba tendo essas atitudes, né? E da mesma forma, como você faz isso, como você semeia, isso também acontece com você. Porque eu já tive pelo outro lado também, de estar necessitado e alguém parar para ajudar. Alguém, né, com a característica, com a ação bondosa de ajudar. A colheita, né? A colheita, né? Então, quanto você mais semear, mais você vai receber em nome de Jesus. Amém? Esse é um fruto maravilhoso. Quando pensamos em fugir, desaparecer pelas nossas dificuldades, ou seja, pelas nossas aflições, lutas, né, que nós todos temos aí, seja ela no trabalho, seja ela em casa, no nosso dia a dia, ou até lutas internas nossas, de pensamentos, de ações nossas, essa atitude, né, quando nós estamos dessa forma, é que nós precisamos praticar a bondade. É o meio que Deus nos dá para nos aliviar de tudo isso, para nos fugir disso. Muitas vezes você está irritado, está ali preocupado com a conta, preocupado com alguma situação dentro de casa, e é a hora que você deve praticar a bondade. E Deus te colocará em uma situação para que você pratique. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Deus, Ele vai te dar, amém? Porque Ele é fiel, Ele é amor, Ele é bondade, né? Se Deus não fosse bom, nós estaríamos aqui hoje? Não. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Amém? E não tem como, né? Quando nós exercemos, permitimos essa característica fazer parte de nós, e nós passamos a ter atitude semelhante ao Espírito Santo, Deus levanta pessoas desse mesmo nível para caminhar conosco e para ser bondoso conosco. E eu louvo muito a Deus por cada pessoa que Deus tem levantado com essa bondade para a minha casa, para a minha vida. Amém. Que você possa ir fazer uma reflexão agora de 10 segundos, feche seus olhos, e que o Espírito Santo te traga à tua memória pessoas boas que Ele te colocou à sua volta. Amém? Pessoas que te ajudaram, que regaram sua caminhada. Amém? Que abraçaram a sua dificuldade, que sustentaram a sua vida. Amém? Te deram provisão. Aleluia. Amém? Amém. Porque a bondade, ela é uma evidência da habitação do Espírito Santo em nós. Que essa evidência seja notória. Amém. Amém. A bondade também, vendo essa ministração e operando e lendo a palavra do Senhor, Ele traz para nós que ela está atrelada com a parte dele em nós, da sua misericórdia. Deus só é bom para conosco porque Ele é misericordioso. Porque nós, em todo tempo, estamos aí falhando, pecando, errando. E se não fosse a misericórdia dEle e a sua bondade, a sua essência de bondade, nós não teríamos. Nós não estaríamos aqui, né? Então, nossa bondade também é ela de misericórdia. Porque muitas vezes você vai fazer um ato benéfico para alguém, uma atitude boa para alguém, e muitas vezes essa mesma pessoa anteriormente não foi boa para você. Provavelmente falou de você, provavelmente te culpou de alguma coisa que você não fez, te caluniou ou arquitetou planos para que você fosse prejudicado. E ali no momento seguinte, Deus te coloca para que você pratique a bondade, para que você ajude, para que você fale algo, fale às vezes do amor do Senhor para com ela. Então há atrelado à bondade a misericórdia. E Deus, Ele coloca isso também em nós. Quantas vezes nós temos sido misericordiosos com os nossos inimigos, com aqueles que talvez aparentem para nós bondade, mas não são. Por trás fazem o contrário. Então Deus, Ele coloca isso de nós, essa misericórdia dEle também em nós, para que nós possamos ter esta bondade atuante todos os dias. Amém? Ninguém consegue ser bom tentando ser bom. Quando você quer ser bom tentando ser bom, você está esperando algo em troca do retorno do ato bondoso que você fez.
Mas quando você deixa o Espírito Santo ser a evidência de bondade habitando na sua vida, você age com bondade e ponto final. Eu vou confessar algo aqui. Um dos desafios mais difíceis para mim, pastoreando, é exercer a bondade. Por quê? Porque nós lidamos diariamente com pessoas. E quem está à frente de obra sofre muito, quem lidera, quem pastoreia, quem, enfim, tem cargos à frente de grupos, de ministérios, sofre muito. Né? Quem está à frente de trabalhos grandes na sua empresa, numa empresa que trabalha, é muito perseguido. E as pessoas falam muito por trás, as pessoas terminam agindo injustamente. E você exercer essa bondade no mesmo nível, no mesmo amor, não olhando para o que a pessoa fez, que é exatamente o que o pastor Oswaldo falou aqui para nós, mas passando por cima disso e continuando sendo exercido, tomado pelo Espírito Santo, e continuando, mantendo o mesmo nível, saindo das coisas rasas, indo para o alto, é um dos desafios mais difíceis de ser vivido, porque é algo diário que você tem que viver. Ele é diário. Então, em todo tempo, eu tenho que agir com uma bondade diária, com pessoas diferentes, ou talvez as mesmas pessoas que não mudam por exercer essa bondade. Amém? Glória a Deus. Eu tinha separado aqui 3 exemplos desta bondade, e o salmista, Davi, ele expressa muito bem essa bondade, não dele, mas sim de Deus para conosco, e que também nós devemos ter. A primeira delas é que Ele é o meu pastor e que nada falte. E lá em Salmos 23:6 fala sobre isso, que a bondade do Senhor estava sobre ele, que não dava para entender aquilo que ele fazia de bondade nas ações dele, mas porque Deus era bom o tempo todo para com ele, de todo instante, em todo momento. Né? Também em Salmos 25:6, que ele diz que Deus é a sua salvação, é a plena confiança dele. Então ele sabia que Deus, por mais que ele falhasse, por mais que ele errasse, Deus seria bom com ele, porque ele confiava plenamente naquilo que Deus tinha para ele, na vida dele, em nome de Jesus. E a terceira é para quem teme a ele, Salmos 31:19. Este eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, Salmos 31:19. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Amém? Então ele tinha certeza de que, guardado em Deus, confiante nele, a bondade de Deus o preservaria, o guardaria e atuaria na sua vida, de forma tremenda, abundante, em nome de Jesus. E é isso que Deus tem para nós, a bondade dele em todo o tempo. Mas Ele quer de nós o quê? O nosso temor a Ele. Não é temor de medo, né? Temor de um castigo, ou de uma situação, de uma adversidade que Ele coloca em nós. Mas sim o temor por quem Ele é, pela sua essência, por quem Ele é, o nosso Criador, o nosso Pai. Então eu temo a Ele por isso. Não por aquilo que Ele possa fazer, mas sim pelo que Ele é. Amém? E aí eu confiando nele plenamente, eu tenho essa bondade nos nossos dias. Amém? Interessante que ele fala assim, né? Das qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então ele fala de uma bondade, grande a bondade de Deus, né? Que engrandeceu a sua misericórdia. Não, pulei. Como é grande a tua bondade, que reserva os que te temem. Então, ele reserva essa bondade para os que temem a Deus. Mas o interessante é o que ele fala, que das quais usas diante dos filhos dos homens, para os que em ti se refugiam.
Você tem permitido ser refugiado para que a bondade de Deus, né, para que o cuidado dele esteja sobre você? Entendeu? Ser refugiado, ser amparado, ser guardado. Essa é uma expressão muito forte. Entendeu? É caminhar com a certeza de que toda manifestação contrária não pode te tomar, não pode te afetar, não pode te destruir. Porque aquilo que ele começou na sua vida, ele vai completar. Saindo um pouco aqui do contexto da mensagem. É algo muito profundo, que nós precisamos nos apropriar. Entendeu? Senhor, por que minha casa, de repente, vem um turbilhão de ataque? Porque o inimigo não para de atacar. Por que, de repente, veio enfermidade, veio isso, veio aquilo, veio as guerras, veio as aflições, veio tudo, coisa começou a quebrar. Então, o que você vai fazer? Você vai questionar? Não, você vai para o lugar de refúgio. Amém. Esse lugar de refúgio representa a bondade, a misericórdia, e representa o amparo de Deus, nos tirando do olhar do inimigo contra nós. Deu para entender? Porque muitas vezes nós estamos na frente de uma guerra, de um inimigo. E Deus, Ele nos tira desse olhar e nos refugia nele. Amém? Amém. Pastor, outra coisa também, a bondade é a prática do bem, mas isto é a vontade de Deus para nós. Isso não parte somente de nós, parte dele em nós. E a gente não tem, como a pastora falou no início, a gente não pratica por querer ser bom. Não, é porque Deus colocou isso em nós. Ele nos evidenciou com essa característica de sermos bons. Porque tudo que ele criou lá, Gênesis, quando ele fala no início da criação, ele fala que tudo que Deus criou foi bom. Era bom, estava perfeito. Então nós somos criação. Então Deus coloca isso em nós, em cada um de nós. Até mesmo naqueles que, porventura, hoje estão na maldade, praticam o mal, porque não conhecem e não temem ao nosso Senhor. Mas se eles comecem a crer e a confiar nesse Senhor, atos de bondade também surgirão, porque está na essência de nós. Deus colocou isso em nós. E é algo que vem através do Espírito Santo, que só temos quando aceitamos a Jesus Cristo, Senhor. Amém? E 2 exemplos de bondade, de homens que fizeram bondade. O primeiro deles é José para com seus irmãos. Está no texto de Gênesis, capítulo 50, versos 20 e 21. Acompanhem comigo lá, livro de Gênesis, lá no comecinho. Vocês devem lembrar, né, tudo que os irmãos de José fizeram para ele, né? Gênesis 50, versículos 20 e 21. Os irmãos de José eram bonzinhos com ele, né? Não fizeram quase nada de maldade para com eles. E ele pagou da mesma forma? Ele usou da mesma maneira? Não. E aqui diz, Gênesis 50, versículos 20 e 21. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, falava dos irmãos dele, que o mal que eles fizeram, Deus tornou isso em bem para ele. E aí ele continua, para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, tudo aquilo que fizeram de mal fez com que ele fosse para o Egito e ocorresse tudo aquilo para salvar mais pessoas, não somente a família dele, mas muito mais pessoas. Aí ele continua, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Então ele não olhou aquilo que os irmãos fizeram, mas sim por aquilo que Deus fez para ele, e ele praticou isso para com os irmãos dele. Amém? E é exatamente essa expressão que eu quis dizer no início, que é um dos desafios mais difíceis, exercer a bondade, essa característica, para quem está à frente de algo. Entendeu? Quem lidar com pessoas, viver o que José viveu e exercer o ato que José exerceu, é um dos desafios mais difíceis diários para quem está à frente de pessoas. Amém. Ok?
O segundo exemplo está em Davi para os condescendentes de Saul, né? Que foi outro também que perseguiu, quis matar, quis fazer grandes atrocidades com ele, sabendo que ele era eleito de Deus para assumir o trono, mas ele não olhou também para isso. Ele olhou para aquilo que Deus tinha colocado ele, para a ação de Deus na vida dele, dos livramentos das situações boas que Deus deu. E ele falou: não, eu não vou tratar como Saul me tratou. Se há algum descendente, se há alguém próximo dele, eu também vou cuidar. Está lá em 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7. Depois vocês leem o texto para entender o que ele fez para o único descendente que faltava de Saul, ainda vivo naquela época. Ele trouxe para si e inclusive a participar com ele da mesa. Ou seja, não somente tirou ele da situação que vivia, mas trouxe para o seu convívio, para estar junto com ele, amém? Outra coisa, devemos sempre celebrar as bondades do Senhor para conosco, amém? Hoje é dia de ceia, hoje é dia de agradecer, de celebrar, né? Não é dia de tristeza, é dia de alegria, porque o nosso Redentor vive. Ele não está morto. Não comemoramos isso, comemoramos a alegria dele. Permitiu estarmos vivos. Permitiu que nós estivéssemos aqui, que estamos aqui. Então, é o momento de celebrar. E é isso que Deus quer com as nossas bondades, que eu faça celebrando a Ele, alegrando a Ele. Não porque eu vou receber algo em troca. Pelo contrário, eu faço para agradar a Ele. Porque Ele tem feito isso todos os dias por nós. Amém? Último texto aqui, Isaías, capítulo 63, versículo 7. Isaías 63, versículo 7. Que diz assim: celebrarei, né, o profeta dizendo, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amém? Então ele falava ali da casa de Israel, do povo de Israel, mas que hoje nós, herdeiros no Senhor Jesus Cristo, também recebemos isso do Senhor, as benignidades e as bondades do Senhor para conosco. Amém? Amém. Viver essa bondade é submetê-la à bondade de Deus. Porque a bondade de Deus não falha. A bondade de Deus, ela acrescenta e ela é expansiva. Ela vai além de nós, entendeu? Então, passamos a sair de um quadrado que nós vivemos. Porque nós acostumamos a agir com bondade com as pessoas que estão ligadas conosco. Né? Com as pessoas que nós amamos. Mas amar, agir com a bondade e exercer o amor de Deus para aqueles que nós não conhecemos é algo maravilhoso. É algo digno de ser louvável, porque você revela a essência de Deus. Amém? Então você vai lá, você manifesta uma gotinha desse amor, uma gotinha dessa bondade para abençoar, para ajudar, para fazer o dia daquela pessoa um dia alegre, um dia feliz, para que a glória de Deus seja manifesta. Parar por alguém, por um desconhecido na rua, e falar: eu posso orar por você? É um ato de bondade, uma palavra frutífera, uma palavra de bênção, por aqueles que você não conhece. O tempo da sua oração, o pranto das suas lágrimas, por nações, por pessoas que estão em lugares tão áridos, tão sofridos, é representar e é expressar, né, num lugar oculto, lágrimas verdadeiras de bondade, exercendo realmente a influência da misericórdia de Deus. Então é algo maravilhoso. Então tem aqueles que conseguem ir até as pessoas e tem aqueles que vão por meio do clamor, por meio do choro, por meio das orações, né? Que dedicam, né, o seu tempo, o seu dízimo da oração, né, pela vida do próximo. Quantas vezes você já viu que de repente Deus levanta alguém que te manda uma mensagem, 500 anos, que a pessoa aparece na sua vida do nada e fala: olha, o Senhor me trouxe seu rosto, né?
e tem me levado a orar por você. Tem me levado a chorar por você. Entendeu? Eu vivo isso. Pessoas que hoje não estão mais aqui e que cultivam essa verdade na nossa vida. Amém? Então, permita-se exercer essa ação. Nós vamos agora orar. Nós estamos sendo breve porque é culto de ceia, por isso que hoje só estamos falando de uma característica, porque nós temos a ceia do Senhor. Amém. E nós queremos que você agora feche os seus olhos, fique à vontade. Você quer ficar em pé, fica. Você quer se ajoelhar, fica. Você quer sentar, fica. Eu chamo aqui o grupo de louvor. E nós vamos orar, pastor Oswaldo vai orar a respeito dessa bondade. Amém. Amém? Que temos muito para aprender nessa área. Né? Que a nossa natureza humana, que ela é carnal, ela seja influenciada pelo poder do Espírito Santo. E que a bondade de Deus seja uma evidência do Espírito de Deus sobre sua vida. Eu não consigo ser bom por mérito meu. Isso só vem por meio do Espírito Santo. Amém. Entendeu? Amém. Quem tem dificuldade, ele colide muito com o próximo. Deu para entender? Ele colide, né? Mas quem age com bondade, ele simplesmente, ele permite ser influenciado. Amém? E continua exercendo esse amor. Ok? Amém. Bondade é uma virtude, né? Que Deus coloca em nós. Uma virtude plena dele. Amém? Então que você agora nessa manhã se encha ainda mais dessa virtude que Deus tem para você em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Aqueles que podem ficar em pé. Vamos orar para que essa virtude, essa característica, se já existe em você, porque todos nós temos o Espírito Santo do Senhor. Se ela não é tão notória, não é tão visível, que ela comece a ser em nome de Jesus. Por meio de um ato de bondade recebido, aquele que recebe, ele tem que ter uma característica muito importante, a gratidão. Sim. A gratidão. Mas a gratidão, ele não espera nada em troca. Não é porque alguém foi bom com você que ele vai ter que ser sempre exercendo o ato de bondade em te abençoar com algo. A tua gratidão é diante de Deus. Sim. E quando eu sou grato pelo que é feito, eu sou eternamente grato por aquela vida. Eu sou uma pessoa, a minha casa é uma pessoa agraciada pela bondade dos irmãos. Se eu fosse escrever linhas de um caderno, eu teria preenchido vários cadernos de gratidão por pessoas. E muitos estão aqui. Eu quero hoje, antes do pastor orar, eu quero agradecer cada um de vocês que veio com pão, com bolo, simplesmente se lembrou da gente. E Deus sabe, Ele sonda meu coração, e Ele sabe essa verdade que há em mim. Que o Senhor venha abençoá-los e regá-los. Regá-los. Cada ato de bondade de uma caminhada conosco. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço por cada vida aqui. Em nome de Jesus. Não desista de ser quem você é. Não desista de continuar exercendo esse ato maravilhoso. Continue. Não deixa a dureza do coração e as atitudes maldosas romper essa semente, essa característica do Espírito Santo que está na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu confesso para vocês que é algo que Deus trabalhou muito comigo. Porque antes da minha conversão, eu exercia bondade muito pouco. Eu muitas vezes era agressivo, muitas vezes falava de pronto, e não importava quem fosse. Mas isso é algo que realmente Deus, à medida que nós caminhamos com Ele, Ele vai nos moldando, nos transformando. Então mesmo que você não seja
dessa maneira, permita o Senhor te moldar. Permita a ação do Espírito Santo te governar. Não deixa a tua, não. A nossa vontade humana não pode prevalecer. Só a dele. Amém? Porque a dele é boa, perfeita e agradável. A nossa certamente vai falhar, certamente vai errar. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer pelos teus grandes atos de benignidade, de bondade para conosco. Se não fosse, Senhor, não estaríamos aqui nesta manhã. O teu ato de amor e levou o teu Filho amado Jesus Cristo a morrer em nosso lugar. Não há, Senhor, ato de amor e bondade maior do que esse. E as tuas misericórdias, Senhor, que nos livram todos os dias das situações, que nos livram, Senhor, das maldades deste mundo, praticadas, Senhor Deus, por muitos que não conhecem a Ti, que não entendem a Tua vontade plena em nós. Mas nós, Teus filhos, escolhidos por Ti, separados pelo Senhor, e temos, Senhor, o privilégio, a honra de sermos chamados de filhos de Deus. Que essa ação, Senhor, do Teu Santo Espírito, que essa característica, Senhor, em nós, de praticar a bondade, não é algo, Senhor, que nós manifestamos por vontade própria. Não, o Senhor nos leva a isto, o Senhor nos impulsiona a isso, porque o Senhor é bom o tempo todo, e nós também precisamos fazer isto. Pai, que a Tua igreja nesta manhã, que entenda, compreenda e pratique ainda mais, porque no mundo, nas lutas, Senhor, atuais que vivemos, precisamos, Senhor, mais e mais desses atos de bondade, essas ações de bondade, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que é o Senhor agindo em nós, é o Senhor operando em nós, porque nós, se olharmos para nós mesmos, não faremos isso, não agimos dessa maneira, mas olhamos para Ti e entendemos e reconhecemos a Tua mão operando em nós, o Teu favor para conosco. Então, Senhor, opera e abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoe cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas nesta manhã, cada um de nós que aqui estamos, que os Teus atos de bondade permaneçam em nós, frutifique cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. É uma característica do fruto, então isso, Senhor, precisa aparecer, precisa, Senhor Deus, ser notório, precisa ser abundante, não pode ficar, Senhor, um ato aqui ou outro ali, ele tem que ser total, diário, completo, em nome do Senhor Jesus. E é isso, Senhor, que o Senhor traz para nós nesta manhã, o seu ato de amor, de bondade, de graça sobre nós, das Tuas misericórdias, para podermos hoje celebrar este momento diante de Ti, celebrar da Tua presença em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem, amado Deus, e opera, Senhor, em cada um que aqui está. Abençoa, Senhor, a cada vida, abençoe cada lar, que essa bondade, Senhor, venha a ser notória. Se há, Senhor, alguma situação, que essa situação agora caia por terra, seja, Senhor, desfeita, anulada, em nome de Jesus, e que essas vidas, Senhor, venham ser tratadas, abençoadas, fortalecidas, renovadas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos, Senhor, entendendo que o Senhor ouve, entendendo que o Senhor opera, que o Senhor realiza. Por isso, Senhor, Deus, agradecemos por esta ação do Teu Espírito Santo em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. O Espírito Santo fala aqui ao meu coração que os conflitos dentro de uma casa representam duas questões. Uma é que muitas vezes os pais, a própria família precisa passar por uma transformação, de um alinhamento de si próprio. Como assim, pastora? Vocês vão entender. O choque da palavra, de um rebater o outro,
o choque de você nunca consegue falar para o seu filho ou para a esposa, o seu cônjuge, exatamente o que você pensa. Deu para entender? Não consegue ter um diálogo transparente. Tudo é por trás. Deu para entender? Então, duas coisas acontecem aqui. Ou realmente precisa transformar, ser de novo a sua casa, a sua família em Deus, recomeçar, reconstruir por meio da palavra e buscando a direção do Espírito Santo por meio da palavra, como transformar o seu lar. Ou, muitas vezes o embate é porque Deus ou quer moldar, ou Deus quer moldar. Deu para entender? Nós temos que submeter a característica do fruto do Espírito. Lembra, pai, mãe, não é os seus filhos que têm a rédea. Deus te levantou para dar o norte dos seus filhos. Depois amanhã não chore. Não chore. Porque os seus filhos pegaram voo e não olharam para trás. O que nos apaixona de Deus? É a rédea, como Ele nos atrai para Ele. Os seus ensinamentos. A palavra é um firmamento. É uma transformação. Isso nos esconde? Não, queremos mais, porque vemos que é bom. A família em que os pais abrem as mãos e deixam os filhos voar e fazer o que quer. O filho não olha para trás. O que leva o filho sempre a voltar, porque ele aprendeu o ensinamento certo dos pais. E vai chegar o momento que o Espírito Santo traz a consciência da verdade, e a verdade passa a gerar dentro dele, transformar novamente pelo início. Ele sente uma necessidade de sair da degradação e ir para o que é bom, perfeito e agradável. O Espírito Santo te ama. Aleluia. Deus te Amém. ama, Jesus te ama. E Ele quer transformar a sua casa. Amém. Não é, a rédea não representa o chicote. A rédea representa levando seu filho a voar, mas ao mesmo tempo um voo até que ele cresça no conhecimento, preparando o coração dele, a caminhada dele, a mente dele, para suportar um mundo que nos engole. Um mundo profano, um mundo de libertinagem, um mundo de pecado, um mundo influenciador. Deu para entender? Vai chegar um tempo do voo. Ele vai ter que passar por situações. Ele vai aprender. Deu para entender? Mas a responsabilidade de quem é? Quem gerou? Mãe e pai. Mãe e pai. Pai e mãe. Pastora, meu filho tem 24 anos. Está na tua casa? Tá. Caminha com você. Voa, mas caminha com você. Não precisa mais da rédea, mas caminha com você. Meu filho de 9 eu tenho que ter, porque se deixar ele se perde. Pode até ser roubado, né? Pequenininho, depende de mim. Mas o de 24, 30, lado a lado, olho de águia. Você quis ser mãe? Você chorou para ser pai? Acabou. Você vai cuidar. Você vai cuidar. Mas você vai cuidar debaixo de um cuidado divino. Ele que nos orienta. Ele que nos dá a palavra da sabedoria. Ele que nos dá a palavra do conhecimento. Nós estamos aqui, buscando o fruto do Espírito, as 9 características sendo derramadas, para que você
consiga exercer essas 9 características e a bondade de Deus, que vem com a misericórdia de todos os dias, continuar cultivando na vida do seu filho. Por mais que seu filho se levante como um filho que te desdenha, como um filho que te briga, como um filho que te desonra, como um filho que não procede conforme o desejo do seu coração. Não procede conforme o desejo da palavra. Mas a bondade e a misericórdia de Deus faz com que você não abra mão. Se um dia você disse, eu desisto, hoje você vai pisar na cabeça de Satanás. Amém. E você vai dizer, eu não desisto daquele que eu gerei. Eu não desisto daquele que eu gerei. Porque gerar não é só 9 meses no ventre da mãe. Ele esteve ali, gerando no pai. E do pai foi sendo colocado a semente no ventre da mãe. É parte dos dois. O filho tem características dos dois. O filho tem o DNA dos dois. É influência dos dois na vida do filho. Se em algum momento, as coisas ruins a gente fala, é o outro. Nunca é nós, a mãe. É o pai. O pai fala, é a mãe. Nós vamos pedir perdão hoje a Deus. E nós vamos falar, é de nós. E nós vamos lutar por meio do Espírito Santo, que Ele nos dê a misericórdia e a bondade de ter a perseverança e a esperança de continuar lutando pelos nossos filhos. Amém. Esta geração está vindo. Ela está aqui, vindo. Essa geração está aqui. Uma geração frutífera. Uma geração de talentos. Uma geração que tocará tantos instrumentos. Uma geração que pregará a verdade. Uma geração que caminhará olho no olho na transparência. Uma geração regada de temor, de santidade, de devoção a Ele e não a pessoas. Esta geração está aqui. Ela está aqui, esta geração. Oh, Senhor, os meus olhos contemplam essa geração. Os meus olhos glorificam esta geração por meio de Ti, Senhor. E essa geração está na família. Porque o chamado desta igreja é família. Morachá, família. Em Ti serão benditas todas as famílias. A sua família é casa edificada. Edificada. Vem aqui à frente. Você que quer receber esta bênção sobre a sua família. Em nome de Jesus. Quero que você saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Nós vamos viver essa construção eternamente. Pastora, só estou eu, não está meus pais. Vem você, jovem. Vem orar pelo seu pai, sua mãe. Meus pais é separado, vem orar para que Deus restaure o lar, o casamento, os presbíteros, pastores, todos aqui na frente. Quero chamar aqui do nosso ladinho, o pastor Luiz aqui na frente, os pastores aqui orando, e você vai orar. Eu quero olhar pelas mulheres, fica aqui, pastor Oswaldo, fica aqui, intercedendo. Quero orar pelas mulheres. Eu quero que o pastor Luiz ore pelos homens. Mulher, você vai se submeter a Deus. Vai submeter a Deus. Você vai falar, Senhor, como eu devo ser para edificar a minha casa? O que eu tenho que fazer para edificar a minha casa, restaurar o meu lar, os meus filhos? Meus filhos brigam tanto. O que eu devo fazer? O irmão não se entende com o menor, o mais velho. O menor se entende com o maior. Senhor, você vai buscar em Deus. Ele vai dar a palavra da sabedoria na sua vida. Você que é filha, você vai pedir para que o Senhor te dê a palavra da intercessão.
que te leve a clamar. Você vai chorar, filha, pelo seu lar. Você vai chorar pelos seus pais. Você vai chorar, você vai chorar. Vem para cá, Edna, vem orar também. Senhor Deus, eu vim pedir nesta manhã, que como o Senhor tem me levado a uma atitude sábia, Senhor, para instruir as mulheres dessa igreja, junto com uma liderança, junto com as pastoras dessa igreja, que o Senhor venha, ó Deus, edificar a casa, que o Teu Espírito faça morada, nos dando a palavra de sabedoria, como fala em Filipenses, a palavra do conhecimento, a palavra da revelação, Senhor. Senhor, vem edificar os lares agora, mostrando como devem caminhar, como devem viver dentro da casa, como devem arrumar a casa, como devem preparar a casa. Senhor, levanta essas mulheres com prazer da sua casa, com o amor, com a alegria da sua casa, Senhor. Levanta, Pai, levanta essas mulheres que amem cuidar das roupas do marido, que ama fazer a comida, que ama cuidar dos filhos. Levanta essas mulheres, ó Pai, levanta essas mulheres que consigam aprender a desfrutar do convívio familiar, a desfrutar de um ambiente familiar. Levanta essas mulheres para ser amigas dos seus filhos, das filhas, ó Pai. Levanta essas mulheres para serem amigas, Pai. Pai, aquelas que hoje não têm mãe, que o Senhor levante verdadeiras mulheres, amigas, para ser amigas, Senhor, que influencie, que aconselhe, que ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ah, Santo Espírito, vem rompendo os paradigmas dentro de nós, vem rompendo os paradigmas dentro de cada coração, pois nós pedimos perdão por todas as vezes que falamos, vou desistir, vou abrir mão, não vou fazer, não vou cuidar, estou cansada. Senhor, tira essa palavra do nosso vocabulário e levanta-nos nós como mulheres que oram, que profetizam, que declara em nome de Jesus. Traz os fundamentos da Tua palavra, traz os fundamentos da Tua palavra na vida de cada mulher agora. Vem transbordando, Senhor. Vem transbordando, Senhor. Vem transbordando, Senhor, cada lar. Comece a sonhar como você quer a sua casa, mulher. Comece a sonhar como você anseia a sua casa. Comece a sonhar esse lugar bonito, esse lugar habitável. Comece a sonhar a flor dentro do vasinho. Comece a sonhar o seu quintal bonito, a sua mesa bonita. Comece a sonhar como você quer o seu quarto. Comece a sonhar que o Espírito Santo gere esperança cada vez mais no seu coração, em nome de Jesus, pois eu abençoo você, mulher, eu abençoo você, mulher, que você seja mulher segundo os olhos do seu marido, que seu marido olhe para você e ele veja a Rebeca, ele veja a Sara, ele veja você com aquele amor que impactou, que você veja esse seu marido como Abraão, como Jacó, que você veja o seu marido como Isaú, que você veja como aquele, o amado como fala em Cantares de Salomão, o amado, meu amado, a minha amada, o meu amado, a minha amada, Senhor. Senhor, vai construindo o perfeito amor, o amor sublime, o amor eterno, o amor infalível, o amor que constrói, ó Pai. Pai, o amor que luta, o amor que faz acontecer um pelo outro, o amor que se doa, e que a bondade flua junto com o teu amor. A bondade que é uma característica tua, Pai, flua
sentimento de Em vingança, nome de Jesus. todo sentimento eu vou fazer. Você vai ver, derruba, Senhor, que a tua bondade venha permear em soberba, nós. Ajuda-nos toda a ser altivez, mulheres bondosas segundo o teu por coração. Tira a hipocrisia, a falsa bondade do Senhor e coloca a verdadeira bondade como um solo a se pisar, como um solo a se regar, como um solo a construir, ó Pai, em nome de Jesus. Querido Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo sacerdócio que destes aos homens, Senhor. Queremos ver homens, ó Deus, realmente que zelam pela palavra, pela tua palavra e pela palavra de homem. Que sejam, Senhor, sustentadores do lar, sejam provedores da casa, sacerdotes da família. Homens, ó Deus, que andam lado a lado com a esposa, honram o matrimônio, honram, Senhor, o leito matrimonial, honram, Senhor, a família, em nome do Senhor Jesus. Que toda falha de caráter venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Homens, ó Deus, que não sejam violentos, mas que sejam, Senhor, amorosos, que venham olhar, Senhor, para a esposa, não apenas como uma parte frágil, mas eu entender, ó Deus, que é a mulher que o Senhor deu para amar, cuidar e zelar, e juntos, ó Deus, formarem uma família debaixo da tua graça. Por isso, ó Deus, que agora cada homem venha entender, ó Deus, que é na bondade e no amor que eles irão conduzir, Senhor, a família, em nome do Senhor Jesus. Ajude, Senhor, cada um de nós, cada um dos homens, ó Deus, que fomos criados muitas vezes, ó Deus, para não chorarmos, para engolirmos o choro, para não demonstrarmos fraquezas. Muitas vezes, ó Deus, fomos formados para que em um momento baixássemos a cabeça e de repente, Senhor, nos vimos como heróis solitários, vivendo uma vida em desarmonia dentro da casa, querendo vivermos como chefe do lar, e não, ao invés, ó Deus, de sermos de fato um marido, um pai amoroso, bondoso. Por isso, ó Deus, ajude-nos agora, cada um de nós, Senhor, cada um de nós, possamos entender que também precisamos de cuidados, também precisamos do amor, também somos fracos, também, Senhor, precisamos da bondade, precisamos, Senhor, do companheirismo, precisamos, ó Deus, da família. Ó Pai, que homens venham entender que homens choram, que homens também, Senhor, precisam, Pai, abrir o coração, que não são, Senhor, homens de ferro, mas que são, Senhor, de fato, pessoas com sentimentos e emoções, mas de maneira alguma venham, Senhor, deixar de serem homens com honra e com valor físicos, valores emocionais, melhor falando, valores éticos, valores morais, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, agora restaura, Senhor, a hombridade, o caráter. Restaura, Senhor, de cada homem agora o zelo, Senhor, para com a esposa, o zelo para com os filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, os homens que foram perdendo com o tempo a alegria do matrimônio, restaura, Senhor, como restaurastes lá nas bodas de Caná da Galileia, onde o Senhor então transformou aquela água em vinho e fez, ó Deus, com que o casamento tivesse a alegria. Que assim, Senhor, homens hoje venham ter seus relacionamentos restaurados, a alegria do convívio com a esposa, a alegria do convívio com os filhos, a alegria de viver em família, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, o cabresto, tira, Senhor, a cegueira espiritual, tira, Senhor, aquilo que impede homens, ó Deus, de serem gentis com suas esposas, de amarem, de publicamente demonstrar, e também, Senhor, só entre eles demonstrar o amor, o carinho, o cuidado, o zelo, o amparo. Que as mulheres se sintam amadas e protegidas por seus maridos, se sintam seguras no relacionamento conjugal, em nome do Senhor Jesus. E qualquer infiltração do diabo no casamento, caia por terra agora. Toda falsa bondade que vem através de amantes, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Todo engano da bondade vinda através de outro homem, de outra mulher, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que mude, Senhor, o tratamento entre ambos,
um tratamento de bondade e misericórdia. Como está lá, Senhor, em Salmos 23, certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que assim, Senhor, também haja dentro do relacionamento a bondade e a misericórdia, um ajudando o outro a crescer. Havendo transparência, os dois crescerão juntos, Pai. Por isso ajude, Senhor, cada um agora, pois os filhos serão um reflexo do casamento. Ajude, Senhor, então agora esses casais a entenderem que se os filhos não estão tendo um destino na vida, é porque o próprio casal estão vivendo sem destinos. Ajude o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Sei, Senhor, que há também a questão da necessidade individual, da obrigatoriedade, ou melhor, da responsabilidade individual. Cada um deve orar, cada um deve buscar a si. Muitas vezes, ó Deus, nós aconselhamos algumas pessoas e nós vamos percebendo que essas pessoas que mais precisam de conselhos são as pessoas que menos oram, que não aproveitam oração, estão na igreja e no momento da oração estão em um celular, ou estão conversando com alguém, ou estão querendo falar sobre qualquer outro assunto, ou vão beber água, ou vão para o banheiro. São pessoas, ó Deus, que não gostam de orar, por isso dependem da oração de alguém, dependem do conselho de alguém, porque elas mesmas não têm a responsabilidade de uma vida contigo. Pai, individualmente, cada um de nós como indivíduos, seja marido, mulher, seja filho, seja pai, seja mãe, nós temos responsabilidades individuais contigo, com o Pai. Por isso, ó Deus, que cada um venha estreitar o relacionamento contigo. Porque, ó Deus, quando a igreja entende que é no estreitamento do relacionamento contigo que as coisas mudam, então, Senhor, a igreja viverá diferente. Não dependerá mais de aconselhamentos, não dependerá mais de qualquer tipo de análise, de acompanhamento, porque estarão vivendo, Senhor, uma vida diária contigo. E à medida, ó Deus, que oram mais, mais se parecerão contigo e menos precisarão de pessoas. E então passarão a ajudar outros a que assim também sejam. Ajude-os, ó Deus, agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitos lares, ó Deus, estão destruídos, maridos e mulheres não se entendem, filhos e pais não se entendem, porque falta a oração, às vezes somente um lado está orando e fica difícil carregar tudo. É como o Senhor em um barco de remo, somente um remar. Quando somente um rema de um único lado, o barco ficará em círculos, não sairá do lugar. E a oração, Senhor, é o nosso remo no mar da vida. Todos nós, se assumirmos o remo, começarmos a remarmos em oração, se tornará mais fácil, Senhor. Ajude, Senhor, o marido e a mulher a viverem em oração, pais e filhos viverem em oração. Assim, Senhor, os dons e os frutos do Espírito Santo serão mais fáceis de serem absorvidos e então ministrados à igreja. Ajude-os, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, cada um de nós, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, assim como Davi usou com bondade sobre Mefibosete, que foi um dos textos lidos aqui, que assim, Senhor, cada um seja agora tratado por Ti com esta bondade. Ao participarem hoje da mesa, sejam recebidos e vejam, Senhor, que todos estão em um mesmo nível. Em nome de Jesus. E então, Senhor, sejam amparados e refugiados em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoamos os filhos, abençoamos a casa, a família, o lar de cada um, Senhor. Que como igreja possamos viver, ó Deus, de maneira exemplar, para que o mundo não se confunda, e nem, Senhor, a igreja seja confundida com o mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, os nossos padrões não são deste mundo, os nossos padrões éticos e morais não são deste mundo, nossos padrões éticos e morais são bíblicos, são eternos, são divinos, e é nesses padrões que nós vamos seguir e viver, Pai. Ajude-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.